Ora, viva, muito boa noite, caríssimo telespectador internauta que nos veio a partir da TMT, como também o caso da nossa página do YouTube. Este que já está a começar a primeira edição da semana do Telenotícias, a 28 de julho de 2025, segunda-feira. Como destaque nesta edição de segunda-feira, temos a dizer que o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, participou recentemente na Cimeira, na vizinha África do Sul. Uma cimeira que juntou líderes dos partidos libertadores sob o lema defender as conquistas da libertação, promover o desenvolvimento socioeconômico integrado e fortalecer a solidariedade para uma África melhor. O evento acontece num período crítico em que muitos destes partidos enfrentam desafios internos de coesão. Depois do Presidente da República, Daniel Chapo, ter participado no seminário de indução dos novos órgãos da Organização da Juventude Moçambicana e ter referenciado que há um movimento para tirar os partidos libertadores dos países da África Austral do poder, eis que o estadista, já na vizinha África do Sul, na capital econômica Joanesburgo, não deixou de reproduzir as suas declarações, destacando que esta não é uma estratégia nova, mas foi implementada nos anos 80. Chapo também fez menção que o evento serve para relembrar e celebrar a independência dos países. Não se trata de uma estratégia nova. É a continuidade da estratégia total, concebida e implantada pelo apartheid contra os países da linha da frente na década de 1980. Na atual fase, as forças imperialistas e neocolonialistas continuam a usar a mesma estratégia, ainda com métodos diferentes, em especial através da subversão do sentido de democracia. Um movimento em que celebramos décadas de independências dos nossos países, conquistadas com sacrifícios e sangue dos melhores filhos, que ousaram lutar contra a opressão, a dominação e a exploração do homem pelo homem, a que os nossos povos estiveram sujeitos durante séculos. Segundo o chefe do Estado, algumas das estratégias a que recorrem os movimentos são as redes sociais a partir da difusão de fake news e inteligência artificial, com o objetivo de transmitir discursos de ódio e que tirem o mérito ao governo pelos seus feitos. Está cada vez mais claro que o seu principal objetivo é usar as eleições para forçar o tão propalado regime change, mesmo contra a vontade popular. A sua tática consiste em tentar separar o povo dos nossos partidos, para fragilizar os nossos partidos e colocar no poder governos fantoches e empobrecer continuamente os nossos povos. Assim, eles acreditam que poderão facilmente dilapidar os nossos recursos estratégicos, como os minerais críticos, a terra, os hidrocarbonetos, os recursos minerais e florestais, sem benefícios para os nossos estados e povos. Na mesma ocasião, Chapo não se limitou em falar acerca das disputas nos partidos libertadores, o que sugere divisão entre quadros séniores. Os grupos, segundo o presidente da Frelimo e da República, são críticos fora dos órgãos e quebram sigilo, o que fragiliza o desempenho de tais partidos. Mas Chapo não perde a esperança. Ele tem a convicção de que os povos ainda acreditam na causa dos partidos e são eles os defensores das aspirações dos povos. Por um lado, estes conflitos acabam criando divisões, desunião e graves problemas de disciplina interna nos nossos partidos. Camaradas, são forçados a renunciar para outros partidos e até a formar os seus próprios partidos. Outros, mesmo permanecendo no partido, tomam posicionamentos críticos fora dos órgãos, por vezes quebrando o sigilo de questões estratégicas dos nossos partidos. Na verdade, a questão interna tem fragilizado o desempenho dos nossos partidos, em particular nos momentos eleitorais. Nós estamos convencidos de que, apesar das manobras das forças imperialistas e neocolonialistas, o nosso povo ainda acredita na justeza da nossa causa, que nos levou a lutar contra o colonialismo e contra o apartheid. Nós acreditamos que o povo compreende as manobras do inimigo e tem certeza de que somente nós, os partidos libertadores, somos verdadeiros defensores das mais legítimas aspirações do povo,
Para Chapo, é imprescindível que se reflita sobre a necessidade da criação de um ambiente estável, o que exige ações mais concretas no que diz respeito aos males que, segundo ele, são um entrave à união dos partidos. A promoção de um ambiente de estabilidade e harmonia na nossa região exige a aplicação plena dos marcos legais em vigor. Exige também uma ação decidida no combate aos males que ameaçam a unidade interna dos nossos partidos e minam a confiança do nosso povo, com destaque para a corrupção, o nepotismo, o clientelismo e outras manifestações da má governação. Esta cimeira marca mais um capítulo nos esforços do governo em reforçar a cooperação com os outros países. Enquanto isso, já no território nacional, o governo procura modernizar o setor extrativo por meio de uma consulta aberta à sociedade. O governo de Moçambique, através do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, deu início no dia 14 de julho, na província de Inhambane, ao processo de auscultação pública no âmbito da revisão do quadro jurídico-legal nas áreas de minas, energia e hidrocarbonetos. A auscultação decorre em todas as províncias, com a cidade de Maputo a receber a sessão final, marcada para hoje, 28 de julho. Este processo visa garantir um enquadramento legal moderno, justo e ajustado à realidade nacional, com impacto direto na melhoria da governação dos recursos no ambiente de negócios e nos benefícios para as comunidades. Segundo Elsa Alfai, o processo de auscultação teve muitos contributos de órgãos locais, comunidades e de vários intervenientes que vão enriquecer a proposta que será submetida ao governo. O que está aqui a ser previsto e proposto é que o governo quer levar para a Assembleia da República uma proposta que responda àquilo que foram os principais obstáculos do exercício da atividade mineira ao longo destes 10 anos. A lei que está em vigor dura 10 anos, nós enfrentamos alguns desafios, quer, por exemplo, do papel do Estado no controle da atividade mineira, algumas obrigações que não eram claramente previstas e era difícil fazer a ponte, por exemplo, com aquilo que eram das comunidades. Nós também esperamos que aquilo que é o anseio das próprias comunidades quanto à pertença dos recursos minerais, saberem que estes recursos são nossos, temos receitas. Nós fizemos previsão de mecanismos que fortalecem a pesquisa, fortalecem as instituições, criam no Estado um poder de exigir algumas obrigações. Sentimos que estas questões que as comunidades apresentam serão melhor respondidas. E também olhamos para o lado dos titulares mineiros, que são os nossos investidores, têm vontade de investir no nosso país. Estamos aqui a trazer um quadro que flexibiliza a participação deste empresário no setor mineiro. Nós sabemos que estes processos não são tão simples ou tão curtos. Acreditamos que ao ser submetido na Assembleia da República, esta proposta irá também levar-se a cabo um processo de consultas para consolidar as propostas ou trazer outras questões que são alguma previsão. Mas estamos otimistas que esta proposta vai avançar. Elsa Alfai afirmou ainda que está em curso a implementação de alguns programas para sensibilizar aos mineradores artesanais para que se possam formalizar de forma estruturada e contribuam com receitas e ter controle das atividades. Fortaleceu-se a questão da consulta participativa em todas as etapas, não só da atribuição do ato, como do próprio título, em que tem que se informar as comunidades, tem que se comunicar às comunidades antes do início da exploração mineira, para evitar os conflitos. E sem a aprovação de um plano de reassentamento, sem a aprovação de um plano de indemnização, estes aspectos não se pode avançar para a fase da exploração. Então nós achamos que estes são aspectos que a nova lei traz, fortalece para aquilo que já existe e que irá melhorar muito a questão de fuga dos recursos minerais ou de ilicitudes. Quanto à questão da mineração ilegal, nós temos a mineração de pequena escala e a mineração artesanal. Estamos aqui a trazer a senha mineira como um título forte que responde à mineração artesanal e já estamos a implementar alguns programas de procurar sensibilizar os mineradores artesanais para se formalizar, tendo as senhas mineiras ou certificados mineiros, para que de forma estruturada possam contribuir com as receitas e nós possamos ter um controle da sua atividade. Ademais, Camilo da Silva disse que considera esta revisão essencial para o futuro de Moçambique, pois a reforma no quadro legal vai contribuir para o desenvolvimento de justiça econômica
e também na questão da soberania nacional. Esta revisão deve olhar para aquilo que é a governação e transparência, apesar de que foi falado aqui, mas eu acho que em algum momento temos que encontrar maneiras de publicação dos montantes pagos ao Estado, não é? E eu, de alguma forma, saúdo esta medida, não é? Mas proponho que todos os contratos mineiros, incluindo aquilo que são os anexos técnicos, sejam obrigatoriamente publicados no portal do governo, para que, de alguma e acima de tudo, quando são submetidos à Assembleia da República, para que se torne público, não é? Também eu acho que devia, de alguma forma, haver uma partilha de benefícios com as comunidades. Em paralelo, a Justiça e a Defesa dos Direitos Humanos ganham destaque com o evento de reflexão acadêmica. No âmbito das celebrações do Dia Internacional da Luta contra o Tráfico de Pessoas, a Procuradoria-Geral da República realiza um fórum acadêmico que está em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre o combate à droga e ao crime. A Procuradoria-Geral da República, organizadora do evento, destaca a importância do envolvimento acadêmico e institucional na luta contra este fenómeno. A iniciativa conta com o apoio da UNODC, reforçando o compromisso conjunto no combate ao tráfico de seres humanos. Para a Procuradora-Geral Adjunta da República de Moçambique, Amabélia Chukela, o tráfico de pessoas é uma grave violação da dignidade humana, sendo que anualmente bilhões de pessoas, em especial mulheres, crianças e jovens, são vítimas de tráfico para a exploração sexual e doação de órgãos. O tráfico de pessoas é uma grave violação da dignidade humana, sendo que anualmente milhões de pessoas, em especial mulheres, crianças e jovens, são vítimas de tráfico para exploração sexual, laboral, remoção de órgãos, mendicidade forçada, uniões forçadas, prática de atividades criminosas, e o nosso país não está imune a esta realidade. A título meramente exemplificativo, no primeiro semestre de 2025, registramos 5 processos de tráfico interno de pessoas para exploração sexual e laboral nas províncias de Maputo, Niassa, Tete e Sofala, sendo que em 4 recaiu o despacho de acusação e 1 encontra-se em instrução. Relativamente ao tráfico com conexões internacionais, registramos 2 processos de crime que correm termos no Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional. É importante referir que um destes processos diz respeito ao tráfico para exploração laboral de 32 moçambicanos que foram recrutados e levados para a República de Laos. O representante do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, António Maganella, a UNODC reafirma o seu compromisso de continuar a apoiar o governo de Moçambique com firmeza e parceria, afirmando que nos próximos meses a UNODC continuará a intensificar o seu apoio institucional no âmbito do combate ao tráfico de pessoas em Moçambique por meio de implementações estratégicas. O UNODC, enquanto guardião da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e do Protocolo de Palermo contra o Tráfico de Pessoas, reafirma aqui o seu compromisso de continuar a apoiar o governo de Moçambique com firmeza, com respeito e com parceria. Nos próximos meses, o UNODC continuará a intensificar o seu apoio institucional no âmbito do combate ao tráfico de pessoas em Moçambique, por meio da implementação de ações estratégicas voltadas para o fortalecimento da capacidade técnica e operacional dos atores envolvidos no enfrentamento deste crime transnacional. Na cidade da Beira, o empreendedorismo recebe um impulso financeiro com foco na inclusão de grupos vulneráveis. No âmbito do projeto, começa a empreender o edil da Beira, Albano Cariz, entregou um cheque de 10 milhões de meticais para que jovens e mulheres possam iniciar os seus projetos. Trata-se do projeto
designado começa a empreender que o presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Cariz, procedeu à entrega oficial de cheque de 10 milhões de meticais para jovens e mulheres da cidade da Beira para que possam empreender de modo a garantir autoemprego e empregar outros jovens da urbe. Não tenho muitas palavras, apenas quero oficialmente entregar o cheque gigante para vocês e autorizar a partir deste momento e deste local que o Mozabank está aqui dizer a que horas que cada um de vocês vai começar a ter sinal de entrada de dinheiro. O dinheiro está à vossa espera no Mozabank. O que queremos apenas queremos aqueles beirenses que nos acostumaram, beirenses sérios, beirenses convictos, beirenses que sabem o que querem. Nós demonstramos que sabemos o que queremos. Por isso vocês também devem entrar neste nó para nós fazermos este casamento forte. Olha, o país agora está mal. Não há mola, mas aqui há mola para os meus munícipes. Numa altura que a seleção do jovem para se beneficiar foi através do projeto elaborado com precisão para os jovens e mulheres que receberam cheque para empreender, dizem estar animados. Estamos muito lisonjeados, bastante felizes por termos sido abrangidos por esta oportunidade tão grandiosa. Esperamos abraçar este projeto com grande responsabilidade e fazer com que tudo dê certo. O meu projeto é a abertura de uma barbearia no bairro da Munhava. Com isso, dizer que estou muito feliz, agradecer primeiramente a Deus e agradecer ao município por ter nos dado essa oportunidade. Com o meu projeto, eu espero futuramente empregar mais jovens, dar oportunidade para eles, para que eles também possam crescer assim como eu irei crescer. Obrigado. Importa referir que o projeto vai beneficiar cerca de 192 jovens e mulheres da cidade da Beira. As imagens são de José Bilho, Mendes Mundai, província de Sofala. Ainda no contexto social, uma data importante para o sistema penitenciário foi assinalada com mudanças significativas em celebração aos 50 anos do Serviço Nacional Penitenciário, com o lema "Por um serviço penitenciário apostando no tratamento humanizado de reclusos", cerca de 200 detidos beneficiaram de penas alternativas. Essa medida tem como objetivo minimizar um dos maiores problemas de superlotação que o sistema prisional nacional tem enfrentado em várias cadeias, em várias unidades da província de Inhambane. O número de reclusos atualmente tem ultrapassado a capacidade e dificultando o processo de reabilitação e reintegração social dos detidos. O presidente do CERNAP destacou que o governo está a trabalhar e a desenvolver vários projetos para solucionar o problema de superlotação nas penitenciárias do país. Temos cifras muito altas, por acaso. Os tribunais estão a responder àquilo que é a expectativa, daquilo que é os nossos verdadeiros desejos. Temos, como eu disse, 212 condenados a penas alternativas, distribuídos distritos. A situação vai melhorar ainda mais se de verdade os tribunais e as procuradorias tomarem em consideração essa situação. Ainda mais. Uma das medidas que serão adotadas é a transferência dos reclusos para estabelecimentos com maior capacidade. O trabalho está-se a fazer no sentido de descongestionar os EPs. Uma das situações é a transferência para os EPs regional, Mabalanda, outra transferência para a BO, no Maputo, e outra transferência para Njavelo, para além de descongestionamento a partir das transferências para os centros abertos, ao nível da província. Falando em recluso, já na cidade de Quelimane, está detido na primeira esquadra um cidadão de 33 anos de idade, acusado de burlar clientes em caixas automáticas através da troca de cartões bancários. O cidadão de 33 anos de idade, proveniente de Maputo, província, terá saído com destino à cidade de Quelimane
para pôr em prática estes crimes de burla nas ATMs junto dos seus outros comparsas que se encontram a monte. O mesmo é confesso de ter participado deste tipo de incursão e diz ser a primeira vez. E consigo portava este medicamento que, segundo o mesmo, os fortificava para fazer as suas vítimas. Uns 3 amigos que me levaram a dizer que tinha um trabalho para se fazer que dá dinheiro, só que concretamente não se abriram. Então, quando chegamos aqui em Quilimane, entramos numas 2, 3 já temos, então voltaram, depois fomos numa outra ATM, começaram a levantar o dinheiro, exatamente não sabia o que estava-se a tratar, disseram que iam me fazer aprender o trabalho. De repente saímos, fomos num outro sítio, dali vieram polícias, nos pegaram. Então eles se puseram em fuga, deitaram a carteira que tinha esses cartões, os policiais apanharam, trouxeram até aqui. Se me mostraram algumas vezes, então tentei fazer ali, só que não deu certo. Esta jovem foi uma das vítimas que conseguiu identificar o burlador que o abortou em uma caixa automática bancária e diz que o mesmo, depois de o ludibriar, teria retirado da sua conta um valor de 12 mil meticais. Chegou a minha vez, eu vou lá e vi que o ATM tinha sido fechado, estava com uma opção de conto 24, mas não era a opção que eu queria. Eu tentei cancelar, no sentido de meter lá o meu cartão. Então, neste momento de insistência, porque o cartão não estava a entrar, vem um moço de trás e diz, não, aqui tem que vir a parte de cima, apontar a parte de cima do ATM. Tentou me distrair. Neste momento, ele trocou os cartões. Colocou lá o cartão, que não é meu, que ele trocou, né? Trocou o cartão. E eu normalmente, quando o cartão aceitou, eu fui fazer a operação normalmente. E depois de terminar a operação, vim ali que a operação não foi feita com sucesso, porque o cartão não era meu. O PIN estava incorreto. O PIN incorreto, então, e quando rejeita o cartão, chamou-me a atenção porque o cartão era velho, este cartão não é meu. Quando giro assim para mim atrás, o moço de trás já não estava, o diferente, eles já estavam a sair de moto. Então aquilo logo chamou-me a atenção. Eu grito, aqueles moços são burladores, trocaram o meu cartão. Então neste momento de grito eles saíram de moto e a minha preocupação era tentar cancelar o cartão, porque o banco estava mesmo a abrir. Eu fui atendida no sentido de cancelar o cartão. Mas até o momento de ser atendida ao balcão, eles já tinham feito uma transação, uma transferência do valor que estava lá na conta. Quanto é que perdeu? Perdi cerca de 12 mil. 12 mil. A polícia não tem dúvida que se trata de uma rede extensiva de criminosos que se fazem a estes locais para encontrar os mais fracos no domínio do uso para que sejam as suas vítimas. Nesta comunidade policial em Quilimane, este ano já foram esclarecidos 3 casos desta natureza. Já fazia as suas incursões e a polícia já tinha conhecimento, tanto é que tínhamos imagens dos mesmos e no dia em questão foram surpreendidos na ATM, tentando fazer mais uma das suas excursões. A quando perceberam-se da presença policial, colocaram-se em fuga. Foi possível a neutralização deste indivíduo com 19 cartões das suas vítimas e mais este medicamento tradicional na qual os mesmos usam. Importa referir que já tivemos 3 casos deste e todos eles esclarecidos nesta subunidade. Encontra-se também nesta subunidade policial, aguardando assim os passos subsequentes para a sua posterior responsabilização. E diligências continuam para que possamos neutralizar os integrantes desta quadrilha para a sua posterior responsabilização. A polícia aconselha, no entanto, aos cidadãos para que sempre se fizerem as ATMs. Em caso de dúvida, consultem os seguranças locais ou mesmo se dirijam aos balcões para não incorrer riscos de perder dinheiro nas suas contas. Ainda na Zambésia, o fim de semana foi marcado por ocorrências trágicas nas estradas. Pelo menos 4 pessoas perderam a vida naquela província, com resultado de 3 acidentes de viação, 2 em Nicoadala e 1 no distrito de Gurue, melhor dizendo, onde o veículo transportava jogadores. O acidente que causou as vítimas humanas, todos membros da mesma família, foi do tipo embate entre um transporte pesado de passageiros
contra uma bicicleta que faziam as vítimas. Após o acidente, a viatura pesada de transporte de passageiros pôs-se em fuga, não tendo sido identificada na ocasião. Na semana finda tivemos 2 acidentes de viação, onde um acidente envolvia um auto pesado de passageiros que veio embater-se com um motociclista sem motor e teve 4 vítimas mortais, composta por uma família, neste caso pai, mãe, filho, os 2 filhos, 2 menores, mas um encontrava-se no colo da mãe e o outro na bicicleta, em frente. Belarmina Henriques, porta-voz da PRM na Zambésia, avança que o outro acidente foi registrado em Mucelo, em Nicoadala, na Estrada Nacional número 10, que foram registrados 4 feridos graves, na qual, até esta segunda-feira, confirmava-se a morte de uma vítima, por sinal, professor perfazendo 5 do final de semana. E o outro acidente de viação tivemos no dia 27, no distrito de Nicoadala, próximo a 500 metros à esquerda do Rio Mucelo, onde uma viatura ligeira mista teria despistado e capotado por excesso de velocidade. Tivemos 4 vítimas com ferimentos ligeiros e o mesmo, a quando chegada, tomada de conhecimento, fizemos ao local dos factos e não encontramos o condutor da viatura. Mas foi possível levar as vítimas para o Hospital Distrital de Nicoadala e assim os segmentos continuam para a identificação do motorista da viatura. Qual é a principal causa do acidente? Excesso de velocidade. Excesso de velocidade, o mesmo condutor não conseguiu contornar a curva e despistou e veio a capotar. No distrito do Gurue, viatura que transportava jogadores que ia a uma partida, mais 100 vítimas humanas, apenas feridos ligeiros. A polícia afirma que continua a trabalhar junto dos automobilistas para que observem as regras de trânsito, pois, na sua maioria, parte dos acidentes tem sido como causa principal excesso de velocidade. Outra ocorrência de trânsito com desfecho fatal foi registrada no sul do país. Uma pessoa perdeu a vida na Machixe na sequência de um acidente de viação e outras 6 ficaram gravemente feridas. Na noite deste domingo, por volta das 23 horas, um acidente mortal chocou a comunidade do bairro Mabil, na cidade da Machixe. Um transporte semi-coletivo de passageiros que saía da capital do país com destino ao distrito de Massinga colidiu com um caminhão que estava estacionado à beira da estrada, supostamente devido à falta de combustível. Como resultado desta tragédia, uma pessoa perdeu a vida no local. Quando eu estava vindo de uma alguém estava parado o caminhão aqui. Então depois o que aconteceu? Quem bateu o quê? Quando me bateu o caminhão ali mesmo. Há pessoas que morreram? Sim, acho que morreu uma pessoa aqui mesmo. Está banhado a estrada de sangue, sinal que perdeu-se a vida ou houve pessoas feridas. Uma morte logo pontual aqui no momento do acidente. Os feridos, entre graves e ligeiros, foram prontamente evacuados para o Hospital Rural de Chicuque. A unidade sanitária confirmou a entrada das vítimas do acidente. Dos 6 que entraram, um teve que ir ao bloco operatório, teve um traumatismo abdominal fechado, foi submetido a uma laparotomia e neste momento está internado. É o paciente que requer um bocado de vigia. Os restantes 5 pacientes estão num banco de socorros em observação, com lesões ligeiras, tendo variações múltiplas e houve um que teve uma lesão a nível da face que a estomatologia já observou. Não houve situações? Houve óbito no local do acidente, que recebemos um corpo já sem vida. No local do acidente, há uma escola nas proximidades e os alunos relatam que os acidentes de viação têm sido frequentes naquele lugar e eles expressaram a sua preocupação com a segurança tanto para os estudantes quanto para os moradores do bairro e pedem ações imediatas para prevenir novas tragédias.
Houvesse uma forma de sinalizar onde a gente vamos atravessar, e os carros também têm que respeitar. Quando vê que está um pouco cheio de pessoas querendo atravessar, tem que acalmar um pouco a velocidade. Os moradores do bairro Mabil também levantaram a questão da falta de sinalização ao longo da estrada como um fator crucial que tem contribuído para a ocorrência de acidentes de viação. Entre as boas notícias, avanços na reabilitação de infraestruturas estratégicas para a mobilidade. A reabilitação da Estrada Nacional número 6, no troço entre o Rio Save e Inchope, na província de Sofala, deixa os automobilistas satisfeitos com a melhoria das condições de circulação. Circular na estrada esburacada era bastante desgastante por parte dos automobilistas de Save e Inchope. No entanto, o governo está a reabilitar a Estrada Nacional número 1 para garantir melhor circulação de pessoas e bens. Isto agrada para quem passa nestes troços. Eu acho que está a melhorar. Algum trabalho está sendo feito e a viagem está melhor justamente por isso. A estrada está sendo trabalhada, né? Estava um pouco assim, coisa lá atrás, mas por ver, agora já está bom. Não sei onde nós estamos a ir lá à frente, mas lá a partir do Rio Save, para aqui onde vocês estão aqui, não há problema aqui de estrada, tudo está bem mesmo. E para se inteirar do nível do decorrer de reabilitação da Estrada Nacional número 1, o Ministro dos Transportes fiscalizou o local. A M1 é uma estrada vital para a nossa economia, para a circulação, para ligar, obviamente, todo o país, e nós estamos cientes da importância de manter a Estrada Nacional número 1 em condições perfeitas. Enquanto não avançamos para soluções definitivas em alguns troços, vamos fazendo esforço, obviamente, para garantir. E essas obras de emergência estão a ser levadas a cabo agora, pelo menos em vários troços onde nós podemos acompanhar, estão em perfeitas condições. Vamos continuar, obviamente. E vem aí a próxima época chuvosa, significa que pelo menos a pressão sobre um conjunto de secções já foram intervencionadas vai ser menor, o que é bom, obviamente, para garantir mais ou menos a circulação do tráfego. É referir que, segundo o Ministro do Transporte, o Governo está a evitar esforços para a reabilitação das vias de acesso, de modo a garantir melhor mobilidade de pessoas e bens. As imagens são José Bilho, Mendes Mundai, província de Sofala. Já no âmbito legislativo, há vozes que levantam preocupações sobre novas leis. Prevalece o descontentamento em relação à aprovação da lei sobre conteúdo local e a contratação, melhor dizendo, de mão de obra estrangeira, em detrimento da nacional. A investigadora Fátima Mimbiri considera que a legislação levanta mais dúvidas do que respostas. Os contratos, eles são cabais relativamente a esta questão da formação, da contratação de mão de obra nacional. Por exemplo, eu não me lembro agora o artigo, posso depois dizer, mas nos contratos está lá escrito, numa das partes das cláusulas sociais que tem a ver com o emprego, diz que é priorizar a mão de obra nacional, estabelece cotas e diz como é que a empresa deve fazer a substituição de mão de obra nacional pela mão de obra estrangeira para mão de obra nacional. Portanto, já está lá tudo previsto. Por que temos que ter uma lei de conteúdo local? Se está lá nos contratos, o contrato tem valor de lei. Então, alguma coisa não está a ser muito bem comunicada, alguma coisa não está a ser muito bem coordenada, e eu reitero, nós não precisamos de lei de conteúdo local. Nós precisamos de implementar aquilo que os contratos dizem, assegurar e regulamentar bem aquilo que a lei estabelece sobre essas matérias de conteúdo local, sobre as matérias de formação do pessoal, que é outro tipo de conteúdo local. Portanto, acho que ficarmos a gastar dinheiro, criar uma agência para gerir o quê? É job for the boys. Então, se é job for the boys, vamos investir na agricultura. As pessoas precisam de produzir comida, esse país precisa de comida. Então, vamos criar empregos na agricultura, vamos criar empregos na industrialização. Temos muito para industrializar aqui no nosso país. Não vamos criar instituições irrelevantes que são um custo. E, como eu digo, quem é que vai pagar por aquele custo de aprovação? Porque anualmente a empresa tem que submeter o plano de conteúdo local. Tem que pagar para aprovar um plano de conteúdo local. Isso é um custo. Quem é que vai pagar esse custo? Esse custo de
vai ser um custo contra as receitas do Estado, ou seja, nós estamos de formas indiretas a retirar um pouco de receitas que o Estado poderia ter no futuro através desses mecanismozinhos que dão de comer hoje às pessoas de uma forma indireta como esta. Então não precisamos de lei de conteúdo local neste momento, não é para regular sobre isso. Uma medida de conteúdo local, por exemplo, poderia ter sido adotada. O governo aprovou o plano de desenvolvimento do Coral Norte. O que custava o governo impor que a construção daquela facilidade deveria ser feita em Moçambique? Importem toda a tecnologia necessária, mas coloquem o Estado de construção dessa infraestrutura em Moçambique. Não seria essa uma promoção de conteúdo local? Não é essa uma medida estratégica e concreta de conteúdo local? Estamos a criar lei para fazer o quê? Para quem ir prover esses serviços? De certeza, havemos de buscar na China, porque a lei também cria este espaço de empresas chinesas inventarem que são moçambicanas, porque criam aqui uma subsidiária, depois importam os produtos e se chamam empresa moçambicana e têm direito a facilidades para prover bens e serviços. Não me parece que esta seja a grande medida. E, finalmente, só para reforçar, os países que implementaram uma lei de conteúdo local era mesmo para assegurar que a tecnologia que era desenvolvida nos seus países era preferida no lugar de tecnologia importada de outros países. E eu dou um exemplo do Brasil. Em Norgo, a agricultura familiar clama por proteção frente ao inimigo não humano. Agricultores pedem soluções urgentes face aos constantes ataques de animais selvagens que têm destruído as suas machamas e prejudicado a produção. Foram registrados 34 casos de conflito homem-fão na Bravia, dos quais 29 foram atendidos em vários povoados e 5 óbitos na província do Niassa. Elina Judite Massenguel, governadora da província do Niassa, visitou os campos agrícolas com o objetivo de acompanhar de perto a preocupação dos agricultores e encontrar soluções para o problema. Com a dispersão, dificilmente são assistidos. Quando há um problema, vocês identificam que há um elefante, é melhor avisar a agricultura do distrito para nós também comunicarmos aos nossos colegas dos serviços de ambiente ou a direção provincial do ambiente também para conseguir arranjar munições, porque tem caçadores credenciados, aliás, para o afugentar ou então eliminar, mas eliminar às vezes tem sido para aqueles animais problemáticos. Por fim, a governadora reiterou o apelo à produção em bloco para facilitar o afugentamento dos animais. Por outro lado, um dos agricultores disse que tem optado por fazer patrulhamento com o objetivo de acudir quando os animais aproximam-se das suas machambas. Porque os elefantes já estão cá conosco. Nós dormimos aqui de 24 horas, aguardecendo cada pessoa na sua machamba para pelo menos acudir aos elefantes. E para fechar, a cultura ganha palco na cidade da Beira. Vamos ao encontro do jornalista Mendes Mundai, na Beira, que nos fala sobre o lançamento oficial da obra do escritor Alberto Bonga, intitulada Confissões da Vossa Excelência. Confira. Ora viva, muito boa noite, respondo em direto a partir da cidade da Beira, capital da província de Sofala, onde estamos aqui com o escritor moçambicano que nasceu e cresceu em Mafambice, que responde pelo nome de Alberto Bonga. Neste momento, Alberto Bonga lança a tipologia intitulada Confissões da Vossa Excelência. Mas quem pode trazer mais pormenores, detalhes sobre essa tipologia? Por que lançar essa tipologia intitulada Confissões da Vossa Excelência? É o mesmo escritor Alberto Bonga. Desde já, começo a saudar. Boa noite, Alberto Bonga, nosso escritor moçambicano, nasceu e cresceu numa família, nessa altura lança essa tipologia, Confissões da Vossa Excelência. Por que lançar essa tipologia? Muito boa noite, quero desde já agradecer a oportunidade. Sou Alberto Bonga, lançar essa tipologia porque precisava de lançar da obra Confissões da Vossa Excelência. Precisava de trazer a realidade do dia a dia do povo moçambicano, as dificuldades vividas e as superações. Então, é já a hora de eu lançar a obra. O que retrata, de facto, a obra, para além dessa parte? Tem um que quer dizer para o povo moçambicano? Essa obra retrata do dia a dia do povo moçambicano, de diversas dificuldades. Essa obra, dentro da obra, tem vários textos, dos quais identificará, sem sombra de dúvida,
aos moçambicanos. Mas qual deles? Um dos exemplos? Sobretudo a classe jovem. A classe jovem vão se identificar, tanto como os idosos, tem vários textos, tanto como a Sarita, o Cão Solitário, o Soldado 96, é um soldado que fecha Cabo Delgado e em Cabo Delgado acaba vivenciando outra realidade. Então é uma obra que eu prefiro falar pouco e convidá-los a que possam observar inteiramente a obra. Mas aqui a obra também fala-se de As Aventuras do Gordo. Por que as Aventuras do Gordo? As Aventuras do Gordo. O Gordo, nesse texto em particular, eu falo de alguém que vai para o país exterior à procura de uma oportunidade. Razão pela qual eu disse nessa obra, falo das dificuldades essas que levaram o Gordo para fora do país, atrás de oportunidades. E, infelizmente, lá não se deu tanto sucesso e eis a aventura do Gordo. Para já, quais são os desafios que teve no lançamento desta obra intitulada As Confissões da Vossa Excelência? O primeiro desafio para muitos escritores, em Moçambique em particular, é financeiros. Falta de apoio financeiro. A classe empresarial não apoia tanto assim, não quero dizer que não existam alguns que apoiam, mas, sobretudo, os escritores que tentam dar os primeiros passos têm sofrido um grande desafio. Olhando para as editoras, que também não facilita, os custos são altos, entendo eu, mas são vários desafios, e principalmente a parte financeira. Né? Onde é que a população, as pessoas que querem este livro, querem ter essa obra, querem ler, querem encontrar a obra, onde podem adquirir a obra? Atualmente a obra está disponível mesmo com meus colegas que estão na área de venda, pelos contactos, poderei deixar assim que possível. E também daqui a alguns instantes estarão disponíveis algumas bibliotecas de referência cá na cidade da Beira e tanto como nos capitais provinciais. E qual é o contacto seu para as pessoas que querem adquirir essa obra intitulada As Confissões da Vossa Excelência? Pode adquirir primeiro através da minha página de Facebook, que é Alberto Bonga, e também dos números 86 95 18 345. Alberto Bonga, sente-se um dos melhores escritores daqui da província de Sofala, numa altura que tens 31 anos de idade? Sim. Faço parte de um dos melhores escritores da província de Sofala. Aliás, por não ser mesmo Moçambique, né? Não sou da província de Sofala. Por que acho-me um dos melhores? Porque compartilho com os outros, né? Aprendo dia após dia e isso me torna um escritor que tem aprendido dia após dia, e isso me faz melhor, né? Me faz melhor. E qual é a mensagem que quer deixar para todos os jovens, para que possam seguir o seu exemplo? A mensagem que eu quero deixar é que devem ler, escrever e voltar a ler e ter hábito de ler. Ler deve ser uma cultura. Eu convido a todos os moçambicanos para que tenham a oportunidade de ler e temos visto que os livros atualmente são menos aderidos, né? Não digo por todos, mas a classe juvenil não adere tantos livros, se calhar por conta da tecnologia, estão mais tempo a usar os dados de rede social e menos tempo no livro. Então, convido-os para que comecem a ler. Muito bem, esse foi o conselho do Bonga. Também diz que este pronunciamento, também na sua tipologia intitulada As Confissões da Vossa Excelência, está também lá paginada, pode encontrar para quem quer adquirir o livro. Ele também já falou dos mais pormenores sobre o que retrata esta tipologia. De referir que Bonga é natural de Mafambice e está localizado no distrito de Dondoká, na província de Sofala. Bonga também é licenciado em curso de Direito. Para além desta tipologia, já lançou diversas outras tipologias e pretende também lançar outras obras de modo a cativar e ensinar os jovens a serem o que ele é. Ele diz que é um dos exemplos, quer trazer exemplos daqui da nação, porque ter mais obras para o bem-estar do jovem. Mas antes de fechar a nossa comunicação em direto, numa altura que estamos aqui com Alberto Bonga, vou questionar novamente se tem algo a acrescentar sobre Bonga. Bonga, tem já algo a acrescentar sobre essa tipologia antes de fecharmos a nossa comunicação diretamente aqui da cidade de Beira para os estudos centrais da capital do país?
Não tenho nada a acrescentar para não agradecer os meus pais, né? Eu sempre digo, os pais são sagrados. Eu quero convidar os que me ouvem, temos sempre que agradecer os nossos pais, porque eles sofrem bastante para o bem dos seus filhos. Obrigado. Muito obrigado. Essas foram últimas palavras do escritor moçambicano, residente aqui na província de Sofala, que nasceu de facto como havia avançado em Mafamice. Colegas, é tudo que posso avançar a partir da cidade da Beira, capital da província de Sofala. Boa noite, continuação de um bom trabalho. Depois de acompanharmos notícias sobre agricultura e cultura, é momento para ver as principais temperaturas para as principais capitais do país, num momento em que não apenas a capital tem registrado temperaturas baixas, mas também as restantes províncias. Confira agora. Já está cumprida a missão de informá-lo aqui no Telenotícias na edição de segunda-feira. Prometemos voltar amanhã à mesma hora com mais informação para si. Que a sua semana laboral seja altamente abençoada, fique bem, melhor dizendo, fique com Deus. Até amanhã.